Então, pessoal, né? Mais uma vez, né? Boa noite a todos. O que acontece, né? Nós vamos falar hoje sobre falácias da argumentação. Dentro de argumentação que nós falamos ontem, nós falamos de 6 tipos de argumento ontem, sendo 5 favoráveis e 1 contra. Qual é o argumento contra? O argumento ad hominem, né? Por que qual é o argumento ad hominem? Eu lembrei disso hoje em casa, né? Eu lembrei de vocês, né? A gente fica conversando, batendo papo, e eu lembrei, né? E eu lembrei, né, que eu criticar o ministro da Justiça, olha só que grave, né? Eu posso criticar ele? Posso. Por quê? Porque ele ocupa um cargo público, né? Que diz respeito a res publicum, a coisa pública. Então eu posso criticar a atuação dele no cargo, gostar, não gostar, criticar, não criticar. Mas claro que tudo com respeito, né? Tudo dentro de uma ordem normal, né? Mas eu fazer um ataque pessoal contra ele, né? E aí teve um debate na internet, não teve uma questão assim, né? Ele falava que ele não é gordo, né? A questão era essa, e nem comunista, né? E o pessoal falava, não, porque ele é um comunista obeso, né? Isso aí não é um argumento aceitável dentro de uma argumentação, dentro de uma lógica, dentro de uma narrativa, né? Ah, mas eu provo com a foto. Pessoal, provou, argumentou, mas o ad hominem contra o homem é um ataque pessoal contra o ministro. Isso é mal visto em qualquer um, né? Isso foge a uma ética. O que é a ética? A ética é uma regra dentro de um ordenamento moral, né? Então, se eu fujo uma moral, né? Qual a moral? Politicamente correto, né? Porque dentro da polis eu tenho que ser correto. Eu não posso tratar o meu adversário dessa maneira, tentando rebaixar por conta da imagem, por conta dessa questão, né? Por conta dele ser diferente, só isso. Se fosse isso, se por exemplo, se o biotipo dele fosse da maioria, ninguém estaria falando nada, né? Aí o pessoal fala, por que os alienígenas não vêm no mundo, né? A gente não está aceitando o nosso igual, né? Por pequenas diferenças, imagina um muito diferente, né? Então não teria como a convivência por conta da diferença, que seria muito maior, né? Aí tem essa. Então, o argumento ad hominem, esse argumento, ele não cabe na narrativa, ele não pode ser usado na narrativa, mas isso acontece nas petições. Isso acontece no Estado, isso acontece, o juiz manda arriscar da petição algumas vezes, né? Existem aqueles que chegam ao absurdo não só de fazer um ato de honra, mas ele comete crimes de injúria, de calúnia e difamação dentro do processo, argumentando que o processo é segredo de justiça, que não, que ninguém está vendo, que ali tem segredo de justiça, que ali está restrito para as partes, não é verdade. Né? A res pública, o processo civil, o processo penal, ele é público. Por quê? Porque envolve os órgãos públicos, né? Com as exceções, toda regra tem exceção, né? Então, dentro das exceções, né? Eu vou ter sim as exceções, mas aí são exceções, não é a regra. A regra é a publicidade dos atos processuais. Bom, então já falamos demais do que nós já sobre texto estruturado, sobre estrutura, sobre os argumentos que vão na narrativa, sobre a lógica, sobre a argumentação. E aí, nos 5 que nós falamos ontem, na verdade 6 que nós falamos ontem, esse aqui, o ad hominem, é um argumento que eu não devo utilizar, que é o argumento, acontece isso nos debates na internet. Quem gostava do Facebook, né? Eu não uso mais, mas quem usava ou quem usa ainda, né? Aí você está lá no debate lá, aí o cara entra no teu perfil e fala assim, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é fulano. Que argumento é esse? Ad hominem. É um argumento ad hominem. Ou então, eu ouço muito isso, que eu estou na internet, né? Aí você fica indignado com certas situações, aí sai errado, você manda. Só que no Twitter não tem como corrigir. Mandou errado, vai errado. Aí a pessoa vira pra mim e fala assim, eu ouço isso direto, agora eu parei, né? Deu uma freada, mas antes era mais, né? Aí a pessoa vira pra mim e fala assim, não acredito, é por isso que os pais estão nessa merda, por você escrevendo errado, e eu ouço isso direto, todo dia, né? Aí para explicar que eu fiz certo, o Twitter mudou com o corretor e foi errado, ou não, às vezes escreve errado, né? Principalmente a regrinha do porquê, né? Tem 4 tipos de porquê. Aí você está correria, você não lembra da regra e manda um porquê errado. Aí a pessoa que está lá com o tempo fala, ele escreveu errado, é por isso que o nosso país está nessa merda, porque o professor está escrevendo errado.
E esse argumento qualquer, ad hominem, contra o homem. É um argumento? É um argumento. Ele pode até me derrubar, mas ele não vai me derrubar por quê? Por que ele não vai me derrubar? Não é? Isso não vai me desmerecer, me descreditar e tal. Embora o objetivo dele seja esse, o ad hominem é dessa maneira. Pega no pessoal, para poder desqualificar a outra pessoa, vou derrubar ele no ad hominem, né? Aí você, conhecendo o argumento ad hominem, como nós conhecemos agora, aí você vem e fala, não, isso aí é um ad hominem, né? Você está se espelhando em você para me atacar. Você é assim, não eu. Isso é do seu caráter, da sua conduta, não da minha, né? Aí a pessoa fica com mais raiva ainda e xinga, parte para apelação, aí você tem que bloquear para não continuar a treta, né? É mais ou menos assim. Então, pessoal, vamos lá, né? Então, de todos que nós falamos ontem, vamos lá. Então, absurdo, autoridade, ad hominem, analogia, né? Falamos da analogia, a fortiori, né? A força maior, né? Vamos lá para a falácia. A falácia da argumentação, né? O termo falácia reporta-se ao verbo latino, até falei ontem, né? Que antigamente as faculdades davam aula de latim, hoje não tem mais isso, né? Mas, de qualquer forma, o verbo latino falare, né? F-A-L-L-A-R-E, falare, que significa enganar, né? Parece até italiano, mas não é, né? Falare, né? Que significa enganar. Portanto, a falácia ou falare, que significa enganar, quando eu uso desse discurso falacioso, enganoso, né? Eu estou enganando, porque não é só porque eu não tenho evidências e porque eu não tenho prova, é porque realmente o argumento é falacioso, mentiroso, e às vezes eu posso ter incorrido um crime de calúnia e difamação, dizendo que é uma situação que não é, falando de uma versão que não é, falando de algo que não existe. A falácia, ela traz essas questões, né? E aí, por que trabalhar todos os argumentos a favor, que eu devo saber argumentar para convencer sem coação, convencer com liberdade, mas por que eu tenho que saber o que é um ad hominem e uma falácia? Eu tenho que saber para saber contra-atacar quando houver o ad hominem e quando houver a falácia. Falamos do ad hominem, agora na falácia o que acontece? Né? Então a falácia, ela tem 8 características, 8, e nós vamos falar de uma por uma, né? É por isso que a falácia é um trabalho separado dos outros argumentos que são mais simples, né? Nós conceituamos, demos um exemplo, falamos bastante da parábola lá do lobo lá, né? Para exemplificar essa questão de todos os argumentos. Mas olha só, na falácia não, a falácia, e interessante detalhe é que a falácia é muito utilizada, isso que é o pior de tudo, é muito utilizada a falácia, né? Principalmente dentro de divórcios. Divórcio porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, papapá, né? Tem muita briga, porque envolve o sentimento, envolve a emoção, e aí o pessoal se perde nos argumentos. Você já viu esse termo? Se perde nos argumentos? É isso aqui, ó, é a falácia, quando se perde nos argumentos. Então, a primeira característica da falácia. Então, lembrando que falácia, né, vem do verbo falar, que significa enganar. Em sentido amplo, pode-se dizer que falácia é um argumento que, por um motivo ou outro, tem sua irrefutabilidade afetada. A irrefutabilidade da falácia, ela é afetada. Por que ela é afetada? Porque ela é negativa, porque ela é destrutiva, porque ela é desqualificatória e mais outras características que eu vou falar. Então, ela é abalada. Esse argumento, ele não é irrefutável, ele sempre será refutável, porque o objetivo da falácia é destruir o oponente com uma mentira, com engano, com argumentos desqualificatórios, equivocados, ambíguos, com uma falsa causa, com uma falsa analogia, generalizando, ou com argumentos contraditórios e etc e tal, que é o que nós vamos falar agora dessas características. Então, a primeira característica da falácia é, número 1, argumento desqualificatório, né? Número 1, que é o próprio argumento ad personam, que é parecido com ad hominem, né? Que é praticamente o mesmo argumento do ad hominem. Dentro da falácia, o ad personam, né, ou argumento desqualificatório, é eu virar para o meu coleguinha e falar que eu não gosto dele porque ele é
japonês? Absurdo. Não gosto dele porque ele é americano, porque ele é alemão, né? Aí tem as outras coisas que eu não vou falar aqui não, que dá problema, né? Que vira ideologia, tá? Então isso é um argumento falacioso, né? O que tem a ver? Nada a ver. Mas aí eu falo, não, porque os americanos, eles são imperialistas. Olha que conversa também nada a ver, né? Porque eles dominam o mundo e eu não gosto deles. É uma falácia argumentativa, é uma falácia argumentatória. Eu tento desqualificar a pessoa, ad persona, utilizando dessa característica que talvez seja, talvez não seja, talvez até seja, mas é um argumento falacioso, é um argumento falso. Ele tenta induzir o juiz ou quem está vendo do outro lado, ou o opositor, a se convencer de que eu estou certo e ele está errado por uma qualificação pessoal. Esse cara aí, ele deve ser maluco, ele usa um óculos quebrado. Eu não tive tempo de consertar o óculos, né? Isso aí não confio não nele, não serve não. Aí eu peticiono lá, olha só, é uma falácia, né? É uma falácia. Por que é uma falácia? Ad persona desqualificatória, ponto. Tranquilo, pessoal? Entendido esse ponto aí? Acho que é tranquilo, né? Número 1. Né? Então é uma falácia porque não leva a conclusão nenhuma, né? Não leva, e falta um nexo entre causa e efeito. Eu estou discutindo um divórcio. Qual é a causa do divórcio? Uma traição, um adultério, uma agressão ou a simples falta de amor. Ninguém é obrigado a conviver com quem não tem mais afinidade, não tem mais um relacionamento de afins e tal. Ninguém é obrigado a viver. Claro que isso aí tudo varia de pessoa para pessoa, de casal para casal, de situação para situação, mas eu não sou obrigado a conviver com ninguém, né? Então posso arguir como causa a simples falta de afinidade e o efeito é o divórcio. Essa é a lógica. Essa é uma lógica simples até. Mas aí eu quero só parar e diga assim, ela era jovem, bonita, hoje ela é velha, ela não se cuida, ela não faz isso, não faz aquilo, né? Como é que é o nome disso? Um argumento ad persona desqualificatório, falacioso, né? Dá até um negócio ruim, né? Pra gente ficar pensando nisso, coisa chata, né? Não é assim. Quando conheceu meu amor, meu bem e tal, e quando separa, né, a treta começa desse jeito e acaba pior ainda dentro do próprio processo. Quando começa a namorar, meu bem, enquanto vai por fora, meus bens, minha casa, meu carro, é desse jeito, mas é bem assim, né? Meus bens. Número 2, vamos lá. Segunda característica da falácia, né? É a petição de princípio, petitio principit, que consiste em se dar como provado o que se deve provar. Eita, esse que é o argumento da arrogância, né? Arrogância, como é que eu não falo? Como é que é? Sabe isso aí? Arrogância precede a queda, é isso? Arrogância, a frase é essa, arrogância é uma frase bíblica, arrogância precede a queda, ou a queda precede a arrogância, não sei. Mas aquele que é arrogante, pedante, eu estou falando que é assim, e assim, é só, vocês entendem? O argumento de princípio já dizendo que é isso, está provado. Prova por A mais B, mas não prova. Eu digo que é assim que é evidente, claro. Eu coloquei isso numa petição uma vez, mas eu, na época eu provei, né? Eu botei assim, claro aos olhos daqueles que enxergam, para o juiz. Juiz, ai meu Deus do céu, cada coisa que a gente faz, né? Mas eu era mais novo, né? Claro aos olhos daqueles que enxergam, como se diz assim, né? Se você não enxergar, é porque tu é cego, né? Mas eu estava certo, mas vocês entendem que está errado a forma de argumentar? Então, isso é uma petição de princípio. Não, porque realmente, né? Naquela ocasião tinha as evidências, a prova e tudo, mas é uma arrogância, né? Não pode trabalhar dessa maneira, né? Ninguém merece ficar ouvindo essas besteiras. Mas eu era muito novo e eu fiz essa, né? Eu fui no fórum de Marília e eu precisava falar com o juiz. O juiz me deixou 1h30 esperando. Quando ele saiu do fórum, eu peguei ele pelo braço. Eita, pra quê? Juntou um monte de segurança e tal, tá maluco, não sei o quê.
Só que aí nós entramos na sala, eu e o juiz, né? Ele me tratou super bem, cafezinho, água. Fala, o que você quer falar? Não, que eu quero falar assim. Aí ele falou, ó, tô vendo que você é novo, você não sabe nem o que você está fazendo, né? Ele falou, é assim, ó, o advogado não vem pedir, ficar falando com o juiz, não, é nos autos, papel, por escrito. Você pode trazer uma petição e a gente senta, conversa alguma coisinha e tal, mas fala isso aí, ó, né? É nos autos, né? Deu uma lição bacana, aprendi, né? O que não se deve fazer, mas a gente, quando é novo, a gente erra por falta de conhecimento e tudo, né? E é isso, né? Então, esse argumento, petição de princípio, consiste em se dar provado o que se deve provar. Eu digo que, eu estou tentando achar um exemplo melhor aqui, mas eu não estou conseguindo não. Mas constitui-se, assim, um raciocínio circular. Aí tem um exemplo aqui, ó. O testemunho de João é verdadeiro, porque ele testemunhou. Sabe? Ele testemunhou. O réu suicidou-se porque se enforcou. Entendeu? O réu suicidou-se porque se enforcou. Será que ele se suicidou? Ah, não, mas ele se enforcou. É lógico que ele se suicidou. Ele se enforcou. Esse é o argumento. Mas será que ele se suicidou? Será que ele não foi obrigado a cometer um suicídio? Será que não colocaram ele na corda e ele foi enforcado? Será que outras pessoas não participaram? Será que um grupo não pegou esta pessoa e levou ele... Né? Vamos falar de enforcamento na cadeia. Né? A cadeia tem dois problemas, né? Antigamente se matava enforcado no lençol, e lá em São Paulo a organização criminosa que domina os presídios lá, o PCC, inventou o tal de Gatorade. Esse cara é muito criativo, né? Gatorade não sei se é água com droga, com crack, com cocaína. Eles misturam tudo e mandam o preso beber, né? Esse tal desse Gatorade, o cara morre passando mal e morre, né? Então eles substituíram a questão do enforcamento por essa questão aí do Gatorade. Deu um... Nós estamos falando de falácia de argumentação, né? É a redundância, né? É o chuveiro molhado, né? Subir para cima e descer para baixo, é um pleonasmo, né? Então, dentro da petição de princípio, né? O João, o testemunho de João é verdadeiro. Sabe o que é verdadeiro? Porque ele testemunhou, né? Ele falou a verdade. Vocês entendem, né? Não está ligado a outros elementos de prova. Não, ele foi lá, ele falou, né? Agora, essa questão do suicídio, o réu suicidou-se porque se enforcou. Eu estava contando aqui da história das químicas que mandam o preso beber. Ele suicidou-se, né? Porque ele bebeu o veneno. Não, é porque obrigaram ele a beber o veneno. Então não é suicídio, é homicídio, né? Pois não. A ficha criminal e antecedentes dessa pessoa é levada em consideração? É levado a ficha, todo delito, todo crime é levado em consideração a ficha de antecedentes, porque pelo método hipotético dedutivo, né, pelo conjunto de premissas somadas, pode me levar a crer que ele é inocente, ou pode me levar a crer que ele é culpado, dentro do método hipotético dedutivo que nós discutimos no primeiro módulo. Então, como é que funciona isso? Né? Primário de bons antecedentes, com a residência fixa, facilmente localizado, né? Profissão definida em lei, trabalha de eletricista, carteiro, pedreiro, advogado, médico, engenheiro, professor. Aí o que acontece, né? Nessa situação, o juiz verifica que a possibilidade de ele ter cometido um delito é menor por uma lógica do que aquele que não tem nenhuma dessas características. Uma pessoa que mora num lugar que o endereço é desconhecido, que não tem profissão, que não tem, o paradeiro é incerto, né? Ele não vai ser facilmente localizado, ele não tem essas características. Por outro lado, o que tem essas características tem uma tendência, uma chance maior de ser inocente do que ser condenado. Mas são premissas, né, hipóteses. São hipóteses que, ao ser somadas ao final, vai me levar a uma conclusão ou outra. Oi? A testemunha não é qualificada dessa maneira, né?
A única questão que se requer da testemunha é a imparcialidade, né? A testemunha tem que ser imparcial. Ela está lá para testemunhar os fatos, não para ficar a favor de A ou B. Se houver a parcialidade, a testemunha ela é contraditada. O termo é esse, contradita. Eu contradito a testemunha e aí ela não pode falar. E se falar, não vai ter valor de prova. Vai ter valor. Hã? O juiz admite da seguinte maneira, né? Eu vou falar para você, é uma coisa assim, mais de educação mesmo, por respeito à educação. Ela está aqui, mas não vai servir para nada. Vamos ouvir, vamos, fala aí. Aí chama-se qualifica testemunha de informação. Eu esqueci o termo agora, mas não é testemunha, não tem valor de prova. É de mero, vai ser informante, vai falar como informante. O juiz ouve, avalia, de certa forma. Não interessa o procedimento, né? Vamos supor que eu matei uma pessoa e a minha testemunha é minha mãe. A mãe, se você matar 10 pessoas com a metralhadora, enforcar, esquartejar, botar uma cabeça em cada poste, sua mãe ainda vai ser seu favor lá. Ela vai lá para te... Não, meu filho, é esse que eu carreguei igual, jamais. Não, eu não seria capaz. A mãe é assim. Vocês entendem isso, pessoal? Eu estou falando uma besteira? Não, né? A mãe não serve para testemunhar, nunca. Uma mãe não. O pai, vou te falar, o pai ainda fico na dúvida porque os homens têm uma questão diferenciada, mas a mãe carrega dentro dela. Duvido, né? Né? Tudo bem, tem as exceções, né? Mas estou falando da regra. Vamos adiante, vai. Então, pessoal, essa segunda característica da falácia aí, né, que é a petição de princípio, significa dizer que logo no início eu peticiono, eu digo, peço e falo, olha, não, eu tenho razão. Por que eu tenho razão? Né? E aí eu uso desses argumentos, né? Como é que é? O réu suicidou-se porque se enforcou. Olha a lógica. Ele se enforcou, então ele se suicidou. Será que foi suicídio? E a pergunta é essa que não quer calar. Então essa petição de princípio é um argumento falacioso. Pessoal, não vai esquecer isso. Esse é o melhor exemplo que tem, eu não estou achando outro aqui. Tem outros, mas esse é o melhor, né? Professor, tinha lá uma questãozinha lá de teste lá, 4 alternativas, eu não lembrei do exemplo. E aí, né? Aí não é comigo. Bom, número 3, equívoco, ambiguidade. Consiste o equívoco no uso de palavras com o mesmo sentido, não é? Daí falácia em equívoco é uma falácia semântica. Exemplo, o cão ladra. Ora, o cão é uma constelação. Não temos a constelação do cão? Logo, a constelação ladra, não é lógico? É um silogismo, na verdade. O que é um silogismo? Uma falsa lógica, não é? Vocês entenderam isso? Eu vou dar um exemplo pior agora que esse. Esse é exemplo bom, né? O livro é clássico, né? Mas, aquela bolachinha quadrada de água e sal, vocês já viram? A bolacha de água e sal é feita de quê? Água e sal. Bolacha de água e sal. O mar é feito de água e sal. Logo, o mar é um bolachão. Um biscoitão. Que ridículo isso aí, né? Pessoal, né? A falácia funciona assim. O falacioso ele dá essa, e aí dá essa por escrito, não manda recado não, ele bota lá, fala, olha só a lógica do cidadão, do sujeito. Você vê que é da petição, você acha que o cara está brincando, o cara está falando sério, e fala, não é possível, eu não estou vendo isso, né? Tem como desver? Ele falou assim, cada coisa, né? Tem como desver? Aí, desver isso, né? Então, a lógica, o argumento semântico equívoco da ambiguidade é a terceira característica da falácia da argumentação, né? Essa ambiguidade. Vocês entendem? O cara traz palavras para confundir, traz palavras de efeito para trazer uma confusão dentro do argumento. Argumentos falaciosos pela semântica falaciosa das palavras empregadas. Eu dei 10 exemplos aqui, existem inúmeros exemplos, tá? Onde a pessoa utiliza de palavras, né, para tentar ali, causar um falso argumento, utilizando-se fazendo um jogo de palavras.
Se o leitor não ficar atento, ele se engana. E qual é o objetivo aí? Quem que é enganado muitas vezes? Muitas vezes é enganado? O juiz. Pô, enganar o juiz, aí é grave, né? Não pode, porque aí você não está enganando uma pessoa, está enganando o Estado juiz. Estado juiz, não é qualquer pessoa que está enganando, né? Eu até sempre utilizo esse termo Estado juiz, porque o juiz não é uma pessoa, ele representa ali o Estado. É lógico que o Estado é representado por uma pessoa, mas o Estado não é a pessoa, é o Estado juiz. Por isso que eu utilizo esse termo, que está correto e não está errado. É claro que a gente não coloca nas petições ao excelentíssimo senhor, doutor juiz, Estado juiz. Não, a gente não coloca, mas se colocasse, estaria corretíssimo, mais do que correto. Falácia, né? Correto. Aí, vamos lá. Então falamos aí da terceira característica. Quarta característica da falácia da argumentação é a falsa causa. Falsa causa. Aí é complicado. Olha só. É complicado. Falsa causa é bem interessante, né? Eu vi isso no fórum outro dia, né? Eu fui lá no fórum lá do PDE, né? PD? Polícia... É PD não. A polícia especializada que tem em Brasília ali? Esqueci o nome. CPE, obrigado. CPE. Eu sempre confundo, Centro de Polícia Especializada, né? Do Distrito Federal, é isso? É isso não, se mudou, não sei. Não, é isso mesmo, né? Eu confundo, né? Mas é isso mesmo. E lá... DPE? Bom, vocês sabem onde que é. Eu fui ali, né? E ali o núcleo de audiência de custódias é ali. Na pandemia estava tudo por teleconferência, por vídeo, né? Eu fazia do meu escritório e tal. O juiz em casa, o promotor às vezes no gabinete, às vezes em casa e tal. Tem essas questões por conta da pandemia. Acabou isso, voltou ao presencial. A gente chega lá às 7 da manhã, 6h30, 7 horas, aí vai abrir às 8, vai começar as audiências 8h30 para 9 horas, é mais ou menos assim, lá. Onde eu quero chegar? Quarta característica, falsa causa. A falsa causa consiste em se tornar como causa o que é apenas indício de causa ou aparência. Pela aparência eu julgo e julgo errado pela aparência. Pela aparência eu julgo e julgo errado pela aparência. O que eu quero dizer que eu estou contando essa história? Eu cheguei lá e tinha um advogado todo com um terno rosa, camisa branca, terno todo rosa e tênis branco, um óculos preto, pintado de rosa, cabelo meio colorido, advogado. Causa uma impressão assim estranha, sabe? Por conta da profissão, né? Que é tradicionalmente, né? Por que o pessoal usa terno e gravata na advocacia? Por que as mulheres costumam também usar um terninho, né? Quando é saia abaixo do joelho, uma coisa mais formal, com um tecido mais rígido, com os cortes mais, né? Assim, vamos dizer assim, traz uma coisa mais social, mais tradicional. Poder pode, mas aí é onde que eu vou chegar agora nessa questão da falsa causa, né? Dentro da falácia da argumentação. Você vai ser interpretado de forma negativa todas as vezes que você usar, você vai ser mal interpretado, né? E eu já vi juiz falar assim: aqui na minha audiência você não entra. Já vi, eu estava na sala. Sabe vergonha alheia? Você fica com vergonha? Poder não pode, mas pode, né? Tanto pode que ele mandou o cara embora e por acaso o advogado era meu amigo. O advogado chegou de calça jeans, né? Camisa social, gravata, tênis e o blazer. Chegou, não tava nada de anormal não, né? Mas o juiz falou: não, aqui não, você não vai assistir audiência não. Cara, esse lugar, se você entrar assim no fórum, eu vou mandar botar você para fora. O juiz. Só que esse juiz, ele foi nosso professor na faculdade. O rapaz que entrou era meu amigo. O juiz deu uma dura, ele deu um sabão nele, ele passou vergonha, mandou ele para casa. Ele falou assim: ó, e você vai e você volta, hein? Volta, hein, que eu quero te ver. Aí ele foi, botou o conjunto certo, voltou, entrou na sala e ficou quietinho. Mas isso aí foi uma coisa de professor e aluno, você entende? Mas não pode, né?
Não, nós estávamos indo para uma outra audiência. Eu estava aguardando uma audiência, eu ia fazer a segunda, eu aguardei ele da sala. Quando ele entrou, aí foi a vergonha, né? O juiz deu essa nele. Na medicina tem algumas coisas que são consideradas antiéticas, né? Isso aí seria Isso aí é uma questão antiética. Pessoal, o que é ética? Ética é uma norma de conduta dentro de uma moral. Dentro de uma moral. Qual é a moral? A moral é que a profissão é tradicional, a profissão ela vem lá da origem da civilização, né, de questões extremamente formais, e essa formalidade é para que haja dentro do positivismo de Kelsen, né, de Hans Kelsen, que dizia que tudo seria positivado, tudo seria escrito para que não haja interpretações, para que não fique uma subjetividade. Então chega um cara no fórum, eu não sei que ele é advogado, eu não sei que ele não... Vocês entendem? Porque fica muito subjetivo. Agora não, chega de terno e gravata, chega a mulher também com terno feminino, tal, dentro mais ou menos de uma conduta moral, um regramento ético, aí fica antiético, como você falou, né? Aí o que acontece? Aí o juiz não aceita, né? Fica parecendo que é antiético mesmo, né? Porque é uma afronta para o judiciário. Sabe o que o juiz falou para ele? Só para fechar. O juiz falou assim: eu estou aqui o dia inteiro, todo dia, eu venho de terno, gravata e tal, sento aqui na minha cadeira, fico o dia inteiro. Por que você não pode fazer isso? Meia horinha, uma horinha. Falou para ele. O juiz falou um monte de coisa lá, né? Mas no final o juiz ele era muito querido, ele é muito querido ainda, não sei se ele trabalha nessa comarca ainda. Ele entendeu o advogado, serviu de lição, a gente era muito novo, a gente ouvia cada besteira, mas aí a gente ia aprendendo, né? Mas é lógico que o juiz não faz isso com um advogado velho, experiente. Chamou a atenção do menino lá, porque era um menino, estudante, foi aluno dele, chamou a atenção e deu nisso. A característica da falácia, a falsa causa é isso. Uso do brinco e mal profissional. O advogado chega todo pá de brinco. Aí ele puxa a manga, tatuagem de caveira. Aí ele faz assim, tatuagem de aranha. Ou de, como é que é o nome? Ais de espadas, né? Coringa, né? E aí vai. Vocês entendem isso? Aí o que acontece, pessoal? Como é que é? Arma na perna, né? Aí ele vai falar que ele é bolsonarista, não, eu sou do bem, né? Entendeu? Então, pessoal, a ideia aí é, na falácia, né? Na falsa causa, eu utilizo-me destes argumentos na petição, nos argumentos, na narrativa, e digo que a prova é a tatuagem, ou não. Digo que a prova é o brinco. Aquele advogado, ele usa brinco. Ele usa um anelzinho. O que seria o anelzinho dele? É de coco com não sei o que lá e tal. E tem no outro lado uma pulseira colorida, verde, amarela, azul, branca. Aconteceu isso na Copa, né? Um brasileiro, acho que ele era repórter, lá porque lá não se admitiu o homoafetivo, né? Lá manda matar. No Catar, isso, boa. Manda matar, né? Mata, né? Mas aí eu não lembro exatamente qual a situação, mas alguém advertiu ele, falou assim: ó, essa tua calça aí. Teve um desses caras, desse youtuber famoso aí, que tá lá em Israel, ele foi lá em Israel, camisa preta, óculos, ele usa barba, ele é até feinho, ele é um cara assim mais, né, bem bruto mesmo, tipo, não é feinho, é Falcon, né, que chama. Lembra do Falcon, boneco Falcon? Quem é na cidade aqui? O boneco Falcon, né, para ser lançado no Brasil, ele tinha que ter uma cicatriz no rosto, barba e calça do exército. Para quê? Para ficar masculino. Senão, boneca, né, não pode, né? Aí lançaram o boneco Falcon assim, né? Esse cara que eu tô falando, que eu esqueci o nome dele, ele é um cara, uma figura bem assim, masculina, mas a calça dele toda colorida de bichinho. Aí lá em Israel falaram: ó, essa calça aí, você não quer trocar? Não é melhor você trocar? Você não acha, né? Dando sugestões pro cara, porque viram que o cara não era homoafetivo, mas aquela calça colorida demais podia induzir o povo lá a achar isso falsa causa que nós estamos falando. E aí atribuir isso a ele uma homoafetividade, porque aqui no nosso país é tranquilo, outros países é tranquilo, mas lá é morte. Israel. Lá nesse outro lugar, no Catar,
o cara estava com uma bandeira, parece. Vocês lembram desse caso? Isso, boa, era tem uma bandeira da Paraíba que tem um arco-íris. A bandeira tem um arco-íris e o cara brasileiro levou a bandeira do arco-íris. E aí pegaram a bandeira e falaram, aqui não, e queria já prender ele, queria dar problema. Aí até explicar que era a bandeira da Paraíba, que era assim mesmo, que era um arco-íris mesmo, né? Era mesmo um arco-íris, não significava ali um movimento, etc. Então, dentro dessa lógica, esse é o argumento da falsa causa. Você pode levar o cara à morte. Um argumento desse. Ainda lá com a mini saia de bustier lá, quase que os caras pegam. Também teve essa? Então, pessoal, o que é comum em alguns lugares não é comum em outros. Hoje eu vi uma notícia no Twitter, né? Uma moça andando no supermercado com um short, mas muito pequeno, o short dela. E aí, né, teve um problema que o supermercado mandou ela sair do mercado. Aí eu fico vendo, vai na praia, né? Eu morei em Salvador, eu já fui no Rio de Janeiro, eu não vi direito, eu vi só por cima. Aí o que acontece? Vocês entendem? Onde é que está a ética aí? Dentro de uma moral. A ética está dentro de uma moral. Porque se ela estivesse na praia, o short estaria até grande, né? Mas como foi dentro do mercado, aí dá todo o problema por conta de o quê? De uma questão moral. A ética é uma conduta de regramento dentro de uma moral. Dentro de uma moral. A ética é um limite dentro de uma moral. Então, dentro do fórum, agora vamos voltar à questão, né? Então, eu estava lá no DCE e vi um advogado assim, terno rosa, camisa branca, tava até, cara, eu olhava assim, parecia um personagem de filme. Eu fiquei olhando assim, de tênis, aquele óculos, um maluco lá, né? Mas aí eu fiquei sabendo que ele era um bom advogado, que ele era um cara bacana, todo mundo gostava dele, que ele é meio artista e tal, né? Foi isso que eu fiquei sabendo. Mas a princípio, qual é o julgamento que nós fazemos quando a gente vê essa situação? Que ele está tirando um sarro do judiciário, que ele está debochando do judiciário, né? E aí eu posso fazer isso, né? A tornar é um indício que causa um indício de aparência que causa uma má impressão que me leva a crer, que me induz a crer que vocês estão falando e dando risada aí, né? Que ele é um falso advogado, que ele nem é falso advogado, ou, né, outras coisas, né? Ponto. Então, falsa causa é isso, pessoal. Vamos adiantar. Tranquilo essa questão? Tranquilo, né? Dentro de um argumento, dentro de uma lógica, né? Eu atacar o lado contrário numa petição, por exemplo, né? Não, mas eu estou me separando. Cara, eu tenho que falar disso. Vai acabar. Me compromete a aula, porque é tanta coisa, né? O meu cliente lá de Sobradinho, deixa eu ver se eu posso falar. Posso falar. Não vou citar nomes, não. Se ele vir, ele vai matar também. Já matou um, matou dois, vai matar também, mas eu vou falar. Ele casado e tal, não sei o que, né? Vendendo drogas e daquela vida que vocês já sabem qual que é, cara perigoso, né? A esposa dele chegou em casa com uma tatuagem íntima. Quem que fez a tatuagem íntima? Um amigo. Ele foi lá e matou o amigo. Entendeu? Aí o que acontece? Mas era uma surpresa para ele. Mas olha a situação. Aí depois eu vou lá na delegacia lá e converso com ele sobre isso. Ele fala: não foi nada disso, não tem nada a ver. O cara me devia droga e matei ele. Quero confessar. Confessou e tal. Foi para júri. Teve todo o resultado lá. Pegou até uma pena pequena. Pegou 22 anos por tudo que aconteceu. Eu podia levar a questão da legítima defesa da honra, mas aí mudou a lei, não é bem assim e tal, e não é bem. Mas vocês entendem? É uma falsa causa se eu alegar isso, né? Alegar a questão da tatuagem e tudo, né? Porque aí eu tento o quê? Desqualificar o outro lado, aí eu digo que a vítima não é a vítima, o cara é um safado, um vagabundo, como é que pode fazer um negócio desse? Foi lá, tatuou a minha mulher. Não. Eu tenho que matar ele, vou matar ele. E mato. Falsa causa, era para fechar. Eu não posso entrar em detalhes porque é verdadeira a história e aí complica, né? E o cara que matou um para matar dois é 2 segundos. Para matar um advogado, não custa nada. Então vamos lá. Quinta, falsa analogia. Falsa analogia. Quinta característica, falsa analogia. Vai dar tempo de falar as 8, vai dar tempo, né? Porque as outras são mais tranquilas. Falsa analogia consiste em estabelecer semelhança total. Eu digo que isso é igualzinho àquilo, embora não seja.
Semelhança total, onde onde a semelhança é apenas parcial. Eu digo que é igualzinho, mas não é. É parcial, parece, mas não é. A propaganda antiga do shampoo. Não se pode concluir que Marte é habitado, porque a Terra o é, embora se trate de 2 planetas. Pegaram a lógica aí do negócio? Eu vou repetir. Eu não posso concluir que Marte é habitado. Não posso. Mas eu digo que Marte é habitado. Você sabe por que Marte é habitado? Mas se aqui é um planeta, lá também é um planeta, por que lá não tem? Lá acho que tem. Lá existem os marcianos. Claro que. E por que lá existem marcianos? E por que eu sei que Marte é habitado? Por que eu sei que todos os planetas do universo, não tem essa teoria? São habitados, né? Porque são dimensões diferentes, são outras densidades. Aqui nós estamos numa matrix de 3D. Vocês gostam de conspiração? É horrível, né? É cada coisa. Mas aí nós estamos numa matrix 3D. Aqui nós temos essa configuração, né, de carbono, né? Nós somos poeira das estrelas, segundo Stephen Hawking, né? Lá no livro, lá, O Universo uma Casca de Nós. E nós estamos nessa situação aqui no planeta Terra, mas lá embaixo tem também. Mas é uma outra dimensão, com outras características, né? Existe um povo lá. Por que eu provo? E como que eu provo isso? Eu estou falando da arte, agora como que eu provo as evidências? Olha, pessoal, se aqui é um planeta e é habitado, por que lá não é habitado? Lá também é um planeta. O planeta Terra é habitado, o planeta Marte também é habitado. Essa é a lógica. Concordam com essa lógica? Essa é a lógica. Mas é uma falsa analogia. É uma falsa analogia. São planetas. São parcialmente semelhantes, porque não são semelhantes. Agora, quem entende de astrofísica e etc e tal, vai provar o contrário, vai falar, não, peraí, vamos lá então, já que você está falando que Marte é habitado porque é um planeta e a Terra é um planeta habitado, Marte seria um planeta habitado, então, dentro da mesma questão da astrofísica, então eu tenho aí a órbita de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, não é essa a ordem? Né? Marte orbita numa quarta distância em relação ao Sol, a Terra numa terceira. Se Marte estivesse orbitando na mesma linha, aí talvez fosse possível a vida. Aí é uma outra lógica, percebe que é uma outra lógica? Mas não deixa de ser uma falsa causa também, porque talvez o motivo de não habitar, de não haver habitação em Marte não seja a órbita, né, na terceira linha ou na quarta linha, talvez seja por características do próprio planeta Marte, que não tenha aí as características da Terra, como por exemplo a cinturão de Van Allen, que chama, né? Eu esqueço o nome, cinturão de Van Allen, eletromagnético, um campo, né? Existe um campo eletromagnético em torno da Terra, que os terraplanistas chamam de domo, né? E que nós que somos, né, da teoria não esta, né, que entendemos que é uma forma esférica, como todos os planetas do universo, e que existe sim uma película aí que envolve o planeta, né? E essa característica é a mais provável para que se tenha vida, e não a questão de Marte estar na quarta linha, na terceira, na segunda, ou ser da maneira que é. Bom, o exemplo é esse. Poderia dar vários outros exemplos aqui, mas quando eu faço essa falsa analogia, né, é uma característica falaciosa, tá, pessoal? É uma característica da falácia. Pessoal, por que a falácia é importante? Por que eu estou trabalhando uma aula inteira de falácia? Porque isso é muito utilizado nas petições de fórum. Vocês não têm noção, quem trabalha em fórum, em cartório, trabalha com petições, vai lembrar de alguma causa que você lê e embrulha o estômago. Você sabe que é mentira, tá na cara que é mentira, tem essas características, aí você fica pensando, o que eu faço? Né? Aí você tem que falar, você tem que rebater, dizendo que é um argumento falacioso, que é uma falácia. O juiz vai entender na hora, mas é lógico que também você não pode também contra-atacar com a falácia, né?
Dentro da narrativa tem que haver evidência, porque argumentar e nada provar é o mesmo que nada argumentar. Então, se eu argumento na narrativa, eu tenho que provar logo em seguida. Então eu digo, é uma falácia por isso, isso e aquilo. Eu estou aqui dando os exemplos aqui nessa situação aí. Então, quinta característica da falácia da argumentação é a falsa analogia. Às vezes existe algo análogo 100%, aí tudo bem, né? Eu faço analogia 100%, mas aqui eu estou falando de uma analogia onde existe é parcial a questão é parcial, não é 100%, tá? Bom, sexta falácia da argumentação, falta só 3, né? Sexta, generalização. Aí vocês já pegaram só pelo nome, né? Sabe, colocar tudo no mesmo balaio de gato, falar que tudo é a mesma coisa, embora não seja, falar que tudo é igual por esse argumento, não, mas todo esse povo aí, que tem essa característica, eles fazem isso, é deles fazer isso, né? Quem é o povo? Posso me referir a vários povos, né? O crente gosta de fazer assim, o evangélico gosta de fazer assado, isso é coisa do católico, estou falando de religiões, isso aqui é coisa de espírita, isso é coisa de... Vocês entendem que tem isso? É coisa daquele povo. Isso é um argumento falacioso, é uma generalização, não é? Porque as pessoas são individuais e não é assim que se argumenta, né? Tentando, inclusive, é um misto aí do primeiro argumento da falácia, da primeira característica da falácia, na verdade, o argumento é falácia, né? A primeira característica da falácia é um argumento desqualificatório, é uma petição de princípio e é um argumento genérico, generalizando todos, né? Todos que trabalham em tal emissora de TV, né, os discursos ideológicos, não prestam. Todos que trabalham em tal emissora de TV são acumulados com o regime ideológico socialista, porque são daquela emissora, daquela outra emissora. Todos daquela TV entendem de futebol porque aquele ali é o canal do esporte. Tem isso? Tem, né? É um argumento de generalização das ideologias. Percebe que a ideologia, toda vez que eu cito a ideologia, pessoal, é porque a ideologia é sempre falsa. A ideologia tenta convencer você por um viés, e não é, né? Eles trazem essa questão das falácias, né? Então, a generalização é a ampliação de dados, que leva à conclusão a ser maior que as premissas. Então, vou repetir, é a ampliação de dados que leva à conclusão a ser maior que as premissas. Dentro do método hipotético dedutivo, por isso que eu dou ele no primeiro módulo, né? O método hipotético dedutivo é o método da investigação, do investigador de polícia, aquela soma de premissas menores que me levarão a uma premissa maior, que me levarão a deduzir algo, a concluir algo. O conjunto de premissas que me levará a deduzir e concluir algo, né? É o método hipotético dedutivo. Na generalização, eu pego essa soma de premissas e no final eu faço uma conclusão errada. Pois não? Leva a ser maior que? Leva a generalização, ela é uma ampliação de dados, uma ampliação de informação, ampliação de dados. Eu pego aquilo que eu estou vendo e digo que não é bem desse jeito, eu amplio a situação, né? Eu estou aqui nessa sala, aí verifico esse granizo, né? Esse piso de granizo, né? Aí eu estou vendo as linhas aqui entre um piso e outro e falo assim para vocês: ó, pessoal, vocês estão vendo aqui esse granizo? Não é granizo não, isso aqui é um plástico, entende? É um plástico. Vamos lá, passa a mão. Aí ninguém entende nada, todo mundo passa a mão, todo mundo concorda. Não estou vendo, nem percebi que era um plástico, mas não tem aquele piso, tem que é um plástico? Não é esse aqui não, esse aqui é granizo mesmo, né? Mas só estou dando um exemplo de generalização. Aí eu falo assim: não, porque todo lugar que é espaçoso assim, os caras, para economizar, metem esse piso, um plástico. Faço a generalização, uma generalização para convencer, né? Eu faço uma ampliação de dados que leva à conclusão a ser maior que as premissas, né? Eu não investigo a fundo as premissas, né? Eu não entendo e fico falando do que eu não entendo e junto e dou essa, né? Falo: não, agora nas construções não. Vou dar um outro exemplo de construção. Dizem que, não sei se é verdade, tá? Dizem que essas construções novas aí não tem paredes mais não, nos prédios, que as paredes, não entenda, né? Parede como parede
cimento ou de concreto. Dizem que as paredes são de... Como é que é? Drywall. É drywall. Dizem gesso. É? Então, ó, não está muito errado não. Não está muito errado não. Então é isso. Mas é uma generalização, né? É um argumento falacioso, porque eu não posso provar que todas são, embora me pareça ser verdadeiro. Tá? Vocês entenderam? É uma ampliação de dados que leva à conclusão. Então, mas eles estão utilizando em construções, né, de alto nível, com drywall, mas parece que o drywall é utilizado internamente. Por exemplo, nós temos esse ambiente, aí faço a divisão dos ambientes aqui com drywall, não essas aqui das laterais, né, que seria a divisão do meu vizinho, não, mas vocês entendem? Parece que eles estão fazendo assim. Parece, né? Parece que tem que encher os blocos de massa, os guarda-roupas de concreto, os blocos aí, você tem que encher eles de massa. Enche o drywall com massa? Não, o bloco mesmo, né? Ah, não, mas aí o bloco mas aí fica firme aí, hein? Aí nem que tivesse terremoto no Brasil derrubava, né? Por isso aquela rapidez, né? É porque é mais rápido, né? É porque parece que o preço é o mesmo, isso, né? Eu não sei, eu já vi. Mas do drywall eu imagino que seja bem rápido, né? E o acabamento, hein? Fica perfeito, né? O gesso fica perfeito, né? É que é gesso, né? Os pedreiros fazem tudo lá, no final, aquele começa a rachar tudo de você que eu tava Então, essa questão aí, que eu estou estudando aqui, né, faz parte da falácia da argumentação. Eu falar que todos os imóveis são assim agora, né, e tal, e eu venho com essa, não, eu provo, né? Aí, por coincidência, aqui, né, que é um prédio comercial, tem essas divisões, tá vendo? Ó, bate aí, pá, né? Aí eu provo, olha só, mas isso não é uma verdade, né? Não são todas as construções que são assim. Existe uma tendência? Existe, né? Uma tendência, mas ainda, né, é só uma falácia argumentativa, generalizando. Tem outras generalizações, tá, pessoal? Eu usei essa aí, mas tem outras, né? Todos políticos são corruptos, picaretas. Não tem essa falácia? Tem essa falácia. Não é muito bem falado. Então, pessoal, vocês entendem essa questão? Por quê? Porque por conta da corrupção, por conta de tudo que nós vimos, né? Aí eu generalizo e jogo todo mundo no meu balaio, né? Tem outras, né? Tem outras. Eu vi uma piadinha hoje, outro dia aí no Twitter lá, bem infame, né? Mas eu não vou nem contá-la aqui não, porque fala mal de médico, de advogado, né? E aí vai. Tem uma piadinha lá, mas é uma generalização com falsos argumentos. Tranquilo? Eu vou falar só do advogado, né? Você fala assim, porque um advogado, né, é um advogado. 2 advogados é um escritório de advocacia. 3 advogados é uma associação. 4 advogados é uma associação criminosa. O cara fez essa piada, né? Aí no momento eu olhei, não entendi, mas eu entendi. Fiquei com raiva, mas dei risada. Vocês entendem? Né? Porque é uma generalização, é uma falácia. Ponto. 6º argumento, né? 7º argumento, contradição. Anota aí, contradição. Falta só 2, pessoal. 7 e 8, e aí a gente fecha a falácia. Contradição. Ato de afirmar e negar ao mesmo tempo, e sobre o mesmo aspecto de uma mesma coisa. Eu vou repetir. É o ato de afirmar e negar ao mesmo tempo. Sobre o mesmo aspecto de uma mesma coisa. Incide em contradição quem diz, por exemplo, que os extraterrestres existem, embora não existam. Isso não existe. Isso não existe. Essa fala existe. Os caras falam assim, olha, os extraterrestres com certeza existem. Como que um mundo, né, um universo, né, infinito, né,
Aí, pessoal, olha uma outra falácia aqui. Agora, pensando aqui, eu fiquei pensando nessa história do universo. Se comenta, se fala, os físicos, os entendidos do assunto, que não sou eu, não somos nós, dizem que o universo é infinito. Dizem que o universo é infinito. Não é essa a teoria? O universo é infinito? Quem não concorda, tranquilo, né? Quem tiver uma teoria melhor, mas a teoria que domina é de que o universo é infinito. Mas agora eu vou dizer que não é. Como assim, você está falando maluco? Essa água que você está tomando tem o que nela? Né? O Gatorade mata, é o Gatorade, né? Então, olha só. Então, eu vou provar que se o universo é infinito, e ele é infinito, segundo a teoria dominante, né? Mas Albert Einstein dizia que o universo está em constante expansão. Boa, Simon falou aqui pra gente aqui, o universo está em constante expansão. Stephen Hawking vem e confirma essa teoria, que está em constante expansão. Outros físicos confirmam a teoria de Einstein. Exatamente, pensei a mesma coisa agora. Exatamente. Não parece contraditório? Eu digo que o universo é infinito, mas se ele está em expansão, ele não é infinito. Ele está em expansão. Ele não é finito, mas também não é infinito. Eu já jogo o outro para um lugar Bora lá. Essa teoria do universo de expansão ela pode ser questionada devido a novas pesquisas. E já dizem que o universo ele tem uma distância de 13 bilhões de anos-luz. Mas só que, dentro desse processo, ele tem uma característica jovem. Porque essa distância, ela não reflete justamente um processo de expansão, mas apenas de distanciamento. E que não equivale justamente a um processo longínquo de tempo. Mas que esse espaço, ele foi já constituído de uma maneira mais recente. E isso também realmente dá um nó na cabeça, né? Isso é posto também em termos de geologia, onde se diz que o tempo profundo do nosso planeta é de 4,5 bilhões de anos. Já existem geólogos norte-americanos que eles comprovam que, por exemplo, a cadeia carbonífera dos Apalaches, que deveria ser formada há mais de 200 milhões de anos, que essa datação é equivocada. Diferença, né? 4,5 bilhões para 200 bilhões? De 800 a 2.000 anos. Ou seja, então o universo e a Terra seriam. Quer dizer que não tinha uma parede no final do universo? Não, quer dizer que... Aí tem uma outra teoria, né? De que ele vai chegar num ponto que, né? Depois ele volta a colher, né? Da expansão e da retração. Tem isso também, né? Então, olha só, pessoal, dentro da falácia, a gente já continua esse debate aí. Dentro da falácia, o argumento da contradição é isso. Eu falo que mas é contraditório, né? Eu falo que é infinito, mas eu vejo que ele não é infinito. Eu vejo claramente que o universo não é finito. Tu vai sair de Camburão hoje. Né? Não é. É, mas não é. Não é, mas é. Vocês entendem? Então, o universo ele não é infinito porque ele está em plano. Quem está se expandindo não é infinito. Mas aí existe uma infinita expansão. Pode ser, um termo novo, né? Aí talvez justifique. Mas, né? Vamos sair do universo? Vamos para os extraterrestres, que é mais gritante a questão? Então, eu digo que os extraterrestres existem, né? Embora não existam. Eu nunca vi nenhum, né? Não conheço nenhum, mas eles existem, embora eles não existam. E eu afirmo isso, que eles existem, né? Então tem uma contradição aí, e essas teorias são bem interessantes, né? Nós falamos de astrofísica, extraterrestres e coisas mais distantes da nossa realidade, mas isso é utilizado na prática, no dia a dia, dentro dessa falácia da contradição, né? Eu posso, por exemplo, estar peticionando e falar que uma questão é legal e não existe uma lei para aquilo, não existe uma lei para determinada situação. Vamos lá? É polêmico o assunto, mas as manifestações né, que resultou aí em todo esse problema aí no Congresso, que vai se abrir uma CPMI, etc e tal, isso surge de um direito constitucional de manifestação,
mas que ao mesmo tempo, né, culminou em atos que realmente são antidemocráticos, que é a quebra do patrimônio público, né, do Congresso, etc. e tal. Aí a pergunta: quem pagou, quem patrocinou e quem quebrou, né? Aí estão querendo jogar a culpa para os manifestações pacíficos, que é legal. A manifestação pacífica é legal, está no artigo 14 da Constituição, não lembro dos incisos, mas existe sim, né? Existe sim o direito de reunião, de se reunir em assembleia e fazer uma manifestação pacífica. E não importa qual é a minha ideia. Ah, professor, não. O pessoal não faz a marcha da maconha, a marcha do Satanás, não tem? Mas aqui não vai nem o Satanás na marcha do Satanás, dizem, né? Diz que não dá ninguém, diz que vai meia dúzia de pessoas que organizam, mas o Satanás não vai. Na marcha do maconha já vai um monte de gente, né? No começo tem os maconheiros, depois tem a galera do pudim, depois tem a galera do feijão, por ordem de larica, né? E tem a marcha da maconha, né? Para utilizar o alface do capiroto. Então, pessoal, se é possível essas manifestações pacíficas, por que não seria possível uma manifestação contra um regime, contra um sistema, contra uma questão que não me agrada? Né? Mas aí são atos antidemocráticos, não pode. Eu posso ser a favor do Satanás, da maconha, do aborto, mas não posso dizer que eu estou insatisfeito com o sistema. Pode sim, é constitucional. Ponto. Essa é a questão. Então só para fechar. Então existe essa contradição. É um argumento falacioso que se utiliza na mídia. Agora, só para fechar a questão. Existe fake news? Óbvio que não. 100% não existe. Tanto é verdade que estão querendo aprovar a lei. Projeto de lei 2630 de 2020. Estão querendo aprovar. Porque não existe. Estão querendo aprovar. Aí a pessoa vira para você: porque isso é fake news. Mentir é crime? Não, você pode mentir à vontade. Mentir não é crime. Se mentir fosse crime, hein? Eita, ia faltar cadeia, hein? Bom, e fechamos a contradição aí, tá, pessoal? E vamos para a última característica da falácia argumentativa para a gente encerrar aqui. Então, ignoração do elenco, ignoratio elenchi, expressão herdada da filosofia medieval, cuja tradução é desconhecimento do assunto. Ignoratio elenchi, eu vou escrever no quadro. Ignoração do elenco, ignoratio elenchi é ignorar o assunto. Eu sou ignorante, eu não sou um astrofísico. Por que eu estou falando negócio de expansão do universo, né? Bóson de Higgs, né? Higgs inventou a teoria, né, do espaço dentro do átomo, que ele chama de partícula de Deus. Multiverso. E tem também a outra da física quântica, né? Que passa no átomo aqui, aí some, sai do outro lado, por conta dessa questão do Bóson de Higgs do espaço. Olha, vocês entendem, né? Como é que eu não vi isso? Ignoratio elenchi, falácia argumentativa, desconhecimento do assunto. Eu, cara que não conheço nada, né? Estou aqui tentando provar teorias que não é da minha área, que eu não conheço. Eu ouço porque eu acho bacana, porque eu li o livro do Stephen Hawking, do Einstein, né? Sapiens é um livro, né? Uma breve história né? Da humanidade, Sapiens, um livro maravilhoso, né? Se você quiser ler depois uma parte de fibra, febre de partículas, muito interessante sobre esse Bóson de Higgs. Vamos ver isso aí. Tá bom, eu vou ver isso aí. E o que acontece? Então o átomo, qual é a menor partícula do universo? O átomo. Esse átomo está grande, mas eu estou enxergando ele ampliado. Dentro do átomo eu tenho, né, prótons e nêutrons e elétrons, né? Prótons, nêutrons e elétrons. Dentro do átomo. Mas a menor partícula é um prótons agora. Então, agora existem Então, se a menor partícula do universo é o átomo, se a menor partícula do universo é o átomo, as subpartículas são menores que o próprio átomo. Aí vem o cara que inventou isso aí. Eita, água, inventou ele. Como dizem, né? Comprova que ele tem outras partículas dentro, se eu não me engano, é do prótons aí. Não, então é mais que isso. Olha, o cara foi mais além disso aí. Olha só, eu não tenho um átomo aqui, entende, né?
E tem uma subpartícula? Tem. Agora, a distância de uma subpartícula para outra, o cara trata isso aqui como se fosse assim, tipo quarteirões de distância. E aí, esse espaço vazio é que é o boson de Higgs, né? Ou a partícula de Deus. Acho que é isso, né? Ou estou enganado? Acho que é isso, né? Parece que é isso. Eu não lembro direito da teoria não, mas esse espaço. Aí esse espaço aqui, ó, pode conter universos aqui dentro, ó. Pode conter outros planetas aqui, como a gente está vivendo aqui nessa teoria do cara. É muito louco isso. A questão da matéria escura, né? Aí já é outro. Então, doutores, então, dentro da ignoratio elenchi, né, do elenco o cara ele não é do assunto, ele não é um especialista no assunto. Mas é claro que dentro do mundo como o nosso, né, um mundo de informação, eu não preciso ser especialista em nada e eu posso trabalhar essas questões? Posso, claro que eu posso. Nós estamos aí, né, com o Google, com a internet, com o YouTube, com o Rumble, o Twitter e todas essas redes sociais que nos informam e nos desinformam ao mesmo tempo. Aí eu viro um especialista que não sou do assunto e vou emitir minha opinião. Então ocorre quando se discute o assunto que não está em pauta. Eu estou tratando de um divórcio e jogo dentro do meu divórcio lá, por exemplo, um assunto que não tem nada a ver com o divórcio. Eu começo a falar da economia mundial, da Covid, e por isso que eu estou me separando dela. Aí pegou, hein? Vocês entendem qual é a história aqui, pessoal? Eu estou tratando de um divórcio e eu digo que o motivo do meu divórcio é a Covid. Esse não é o motivo, né? Ah, professor, mas e o isolamento que me obrigou a conviver? Olha que coisa absurda. É até na verdade, uma falácia da contradição misturada com esse último tópico aí, né? O assunto é A, mas eu falo de B. Falo de C, falo de D, né? Eu costumo dar essas aqui na aula. Eu estou falando uma coisa, eu dou uma viajada. Às vezes aí, opa, aí emendo o assunto. Mas é só... Exatamente. Vou repetir. Ignoratio elenchi. Eu falei até que eu ia copiar no quadro, mas eu não copiei, né? Elenchi com CH, tá? É isso, né? Ignoratio elenchi é a ignoração do elenco. O elenco que é o tema que está sendo debatido. Estamos debatendo o tema. Aí vem o argumento, né? Com a maior razão, mas não tem nada. Sabe, pessoal? Não tem nada a ver com o que você está falando. Entendeu isso? Não tem nada a ver com o que esse cara está falando. Esse é um argumento falacioso, tá? A ignoração do elenco. Qual é o elenco? Qual é o tema que nós estamos discutindo? Ignoratio elenchi é um argumento falacioso. É uma oitava e última característica da falácia. E aí nós fechamos. Eu vou só repetir aqui o conceito, né? É expressão herdada da filosofia medieval. Expressão herdada da filosofia medieval, cuja tradução é desconhecimento do assunto. Ocorre quando se discute o que não está em pauta. O assunto é A e fala-se B. Expressão herdada da filosofia medieval, cuja tradução é o desconhecimento do assunto. Ocorre quando se discute o que não está em pauta. O assunto é A e fala-se de B. Pessoal, antes de fechar, eu tenho que dar mais um conceito, tá? Que na verdade eu vou dar esse conceito e a gente vai continuar ali na aula que vem. Mas eu tenho que falar ali agora rapidinho. Aí tem mais essa, hein? Provavelmente a faculdade vai falar que não vai ter prova. Aí tem uma vantagem, sabe aquela história? Tem uma notícia boa e notícia ruim? A notícia... Não sei nem se é notícia ruim, né? Mas aí feriado a faculdade respeita, né? Sempre respeita, né? Então provavelmente sábado nós vamos ter um trabalho, né? Que aí eu passo uns links, um trabalhinho aí, provavelmente uma resenha de um vídeo. Não tem aula na segunda, né? Não tem aula na segunda. Eu acho que a prova vai ser adiada para terça. Como vocês não estão vindo mais, vocês estão vindo fazer prova aqui?
com os outros professores? Porque depois que a gente... Estava dando era só o direito romano, mas foi só a primeira prova, o segundo módulo ele deu já. Ele deu a primeira, e depois que não inventou esse negócio de prova online, todo mundo aderiu, porque é melhor para todo mundo, né? Fica em casa, pega lá, faz. Porque todas as turmas fazem, né? E aí vocês não iam ser incluídos nessa, porque vocês estão no presencial, no modelo antigo, vocês voltam para o modelo antigo, né? Aí alguém pediu, acho que foi você que deu a ideia, né? Acho que você falou. E aí, ideia ótima, né, pô? Aí eu levei para o coordenador, vocês levaram para o coordenador, e o coordenador me perguntou: o que você acha? Fazer com o pessoal do primeiro aí, né? Igual faz com todo mundo. Eu falei: ótimo, excelente, né? É um dia a menos da gente ir na faculdade, e dependendo do professor, que é o meu caso, eu gosto de dar 2, 3 dias para fazer a prova aí, porque aí os alunos têm tempo de conferir o vídeo, conferir a resposta e aprender, porque é o objetivo. O objetivo é esse, né? Mas e com as provas de teste, que eu estou mudando agora, fazendo provas de teste, aí não precisa de 2, 3 dias, né? Você olha e marca certo ou errado, né? Faz 10 questõezinhas e fecha a prova aí. Então dá para fazer em 2 horas, 3, 4, né? Agora não tendo feriado na segunda, cai para terça a prova, provavelmente cai para terça, é isso. O que eu vou ver se eu faço é se eu passo a prova antes, né? Quer dar um prazinho mais para responder a prova, mesmo sendo de teste. Ah, professor, mas aí é muito mole, né? Pessoal, não é para ser difícil, né? Também não é para, né, esculhambar. Ah, eu estudei na faculdade que o professor dá 3 dias para fazer uma prova. O objetivo qual que é, né? Porque tem aluno que fala mal, né? Mas o objetivo não é facilitar. O objetivo é, eu tenho 3 dias para fazer a prova, vou estudar aquilo que eu não sei. Estou vendo a questão aqui que eu não sei. Não sei. Aí o aluno vai lá, aprende e acerta a questão e tira 10. Tem coisa melhor que isso? Cumprir o objetivo, que é aprender. Fazer com que vocês, né, estudem a questão. Tranquilo, pessoal? Então é isso, o último conceito, que eu só vou falar aqui por cima, tá? E amanhã a gente continua, é o conceito da argumentação. O que é a argumentação? Que é o mesmo que eu falei na aula de quarta, que foi ontem, hoje é quinta, né? E falei dentro da narrativa, os argumentos estão dentro da narrativa. Então a argumentação é o procedimento, que é um proceder, né? É o procedimento que se utiliza para tornar a tese aceitável. Esse é o nome, né? Hã? Esse é o nome do caso? Não, é um conceito à parte. Fora das falácias da argumentação, né? O que é argumentação? O que são falácias? Eu tento convencer a pessoa através do engano. O que são falácias da argumentação? Eu argumento tentando convencer a pessoa através do engano. Mas o que é argumentação? A argumentação é um procedimento que se utiliza para tornar a tese aceitável. Eu argumento para fazer com que vocês aceitem, eu falei isso no começo da aula, sem imposição, sem coerção, com liberdade, sem escravidão, sem doutrinação. Eu os convenço através de argumentos. O argumento é isso. O argumento é uma forma de convencimento aceitável, para tornar a tese aceitável. O conceito primeiro que eu falei, que eu ditei primeiro, é um procedimento que se utiliza para se tornar a tese aceitável. Aí eu venho, argumentos e provas motivam o convencimento, que leva à persuasão. O que é persuadir? Não é convencer? Para persuadir o Juan, para convencer o Juan, para convencer a Aline, o Lawrence, o Simon, Alex, o João, Marcos, quem quer dizer? Para convencê-los, para persuadi-los, eu tenho que utilizar-me de argumentos. E argumento é um procedimento que se utiliza para tornar a tese aceitável. Qual é a tese, pessoal, aceitável? A matéria pesquisa jurídica, né? Eu trabalhei no primeiro módulo métodos. Método é o caminho que me leva ao conhecimento. Pesquisa é o agir para conhecer uma realidade, né? Eu trabalhei vários métodos, falamos do método dialético, estruturalista, falamos do método hipotético dedutivo e falamos de pesquisa. Falei de vários tipos de pesquisa, pesquisa empírica, por exemplo, né? Teórica, prática e etc e tal. E aí eu demonstrei um conhecimento da metodologia,
Demonstrei a utilidade dessa questão científica. Demonstrei isso no primeiro módulo. Agora no segundo módulo, aí vocês ficam pensando, eu achei até bonito, mas para que serve isso? Agora eu venho e trago uma questão prática, fazer um texto científico estruturado, fazer um artigo científico estruturado, algo muito prático que eu vou poder utilizar na minha vida acadêmica. Mestrado, doutorado, especialização, graduação e principalmente quem vai atuar na área jurídica, seja promotor, delegado, juiz, defensor público, advogado, vai utilizar esse texto estruturado, né? E tem que entender o conceito de resumo, resenha, né? O resumo do senso comum, a resenha do senso crítico, né? A análise que me leva ao resumo, a síntese da resenha, né? São conceitos importantíssimos que eu devo compreender, né? Todo esse texto estruturado em 5 fases, os argumentos da aula passada dentro da narrativa, os argumentos de hoje, que na verdade são características de um argumento que eu não devo utilizar, mas tenho que conhecê-lo para combatê-lo, a falácia argumentativa, né, em 8 características, e ponto final